Kelsey diga, cara. Cara. Você conseguiu tudo o que queria de mim? Aham. Você fez? Consegui mais. E você? Eu gostava de fugir. Ok, eu gostava de dançar. Investigadores afirmam que a vida cheia de energia de Kelsey terminou nesta casa e, quando as ambulâncias a levaram, ela já estava morta. E obrigada por estarem aqui. Eu sou Cassie e este é Um Mundo Cruel. A história que eu tenho para vocês hoje é sobre uma garotinha que ficou presa em um terrível jogo de cabo de guerra entre adultos até sua morte prematura. Esta é a história de Kelsey Smith Briggs. Kelsey Shelton Smith Briggs nasceu em dezembro, filha de sua mãe, Ray Dawn Smith, e de seu pai, Lance Briggs, em Oklahoma City, Oklahoma. Diziam que Kelsey era bondosa, extrovertida, inteligente e determinada. Ela adorava Irmão Urso, Shrek e Monstros Sociedade Anônima. Kelsey gostava de dançar, brincar no balanço e amava sua boneca Cabbage Patch, que segurava ao dormir. Os pais de Kelsey, Ray e Lance, namoraram no ensino médio e reataram após a formatura. Eles se casaram na varanda dos pais de Ray em 15 de julho de 2000. Mas os dois tinham um relacionamento terrível, cheio de violência. A polícia já havia sido chamada várias vezes à casa por agressões contra Ray e aconselhou ela a obter uma ordem de proteção contra Lance, conhecido por ser violento e ter problemas com drogas e álcool. Dizem até que Lance chegou a dar um soco na barriga de Ray poucas semanas antes de eles se casarem, fazendo com que ela perdesse o primeiro bebê deles. Em maio de 2001, Ray chamou a polícia novamente após o marido jogá-la contra a parede e colocar o braço em seu pescoço. Ela tinha ferimentos visíveis no pescoço e na clavícula. Segundo Ray, a discussão começou porque ela não aumentou a refeição do McDonald's do Lance. Depois, Lance foi preso e acusado de uma contravenção, a qual se declarou sem contestação. Depois, ele recebeu liberdade condicional e teve que fazer aulas de controle da raiva. Isso não ajudou, pois houve vários outros conflitos envolvendo a polícia antes de Ray pedir o divórcio de Lance em maio de 2002. Na época, ela já estava grávida de Kelsey, mas não sabia. Após a separação, Lance não estava pronto para deixar Ray ir, e ele frequentemente invadia a casa dela, deixando bilhetes e pedindo para que ela o aceitasse de volta. Ou, às vezes, ele deixava bilhetes que eram um pouco mais ameaçadores, dizendo: "Quer brincar de joguinhos? Você decide." Lance também, repetidamente e contra uma ordem de restrição temporária, invadiu a casa de Ray, roubou e destruiu seus pertences pessoais, apenas para depois deixá-los para serem encontrados em um riacho ou campo próximo. Logo após o nascimento de Kelsey, em dezembro de 2002, Lance pediu um teste de paternidade, mas dizem que quem realmente insistiu foi Kathy Briggs, mãe de Lance. No início, o pai de Kelsey, Lance, só queria visitas padrão com ela. Ele não lutou pela guarda, faltou às audiências e disse a alguns que esperava que Kelsey não fosse sua filha, para poder seguir com sua vida. Mas ele falhou, pois o teste de DNA confirmou o que Ray já sabia. Kelsey era sua filha. E logo a garotinha começou a dividir o tempo entre a casa da mãe e a casa do pai e da avó. Katy Briggs, mãe de Lance, sempre defendia o filho e tentava mostrar que ele era legal, mesmo não sendo. Katy chegava a dizer que Ray tinha inventado todos os casos de violência contra ela por parte de Lance. O motivo pelo qual a mãe de Lance, Katy, provavelmente fazia isso era porque ela tentava compensar o fato de ter sido uma mãe tão ruim para ele quando ele era mais novo.
Kathy alegou ter procurado os serviços de proteção à criança para seus filhos, o que é parcialmente verdade, pois após uma audiência de custódia, saiu dirigindo do tribunal gritando: "Levem essas crianças ou eu vou matar cada uma delas." Portanto, os filhos dela foram tirados dela. Só anos depois, e após outro casamento, Kathy finalmente conseguiu a guarda de volta de seus filhos, incluindo Lance. Nos 2 primeiros anos de vida de Kelsey, Kathy Briggs também perseguia sua mãe, Ray, em todos os lugares e fazia boletins de ocorrência falsos contra ela. Em uma ocasião, a polícia afirmou que recebeu uma ligação de Kathy alegando que Ray estava dirigindo de forma imprudente e em alta velocidade. Mas Kathy não percebeu que havia um policial exatamente na mesma estrada e que não viu nada que comprovasse suas alegações. Ela estava tentando fazer de tudo para que Ray parecesse uma mãe ruim, assim poderia conseguir mais custódia de Kelsey. Kelsey passou grande parte de sua curta vida presa entre duas famílias que brigavam. Após se separar de Lance, Ray foi morar com os pais, levando a filha Kelsey. Ray recebeu assistência social do governo por um tempo, mas também trabalhou em vários empregos e cursou faculdade na Seminole State. O pai de Kelsey, Lance, casou-se de novo em junho de 2003 e mudou-se para Shawnee com a nova esposa. Dizem que sua nova esposa, Ashley, logo criou um vínculo com Kelsey. Depois, Lance entrou para a reserva do Exército dos Estados Unidos da América e foi chamado para treinamento em setembro de 2004, antes de ser convocado para o serviço ativo no Iraque. Após isso, Kathy, mãe de Lance, foi ao tribunal pedir ao juiz garantia de que ela e a família ainda poderiam ver Kelsey sem Lance. Ray combinou encontrar Kathy em um posto de gasolina próximo para trocar a criança. Pouco tempo depois que o pai de Ray, avô de Kelsey, faleceu no final de 2004, ela e Kelsey conseguiram seu próprio apartamento em Meeker, Oklahoma. Mais ou menos na mesma época, em outubro de 2004, Ray conheceu e começou a namorar Michael Lee Porter depois que eles se encontraram em um bar em Shawnee chamado Hot Rods and Harleys. Michael também era pai de um menino e uma menina. Ele também presidia a fábrica de ímãs da família em Meeker e tinha boa reputação. Pouco após Ray conhecer Michael, Kelsey começou a aparecer com ferimentos misteriosos. Em janeiro de 2005, Ray levou sua filha ao pronto-socorro depois que Kelsey gritou de dor e não conseguia mexer o braço livremente. O médico descobriu que Kelsey tinha hematomas e uma clavícula quebrada. Após a mãe explicar que Kelsey havia caído da cama infantil durante a noite, o médico descartou preocupações de abuso e liberou Kelsey para sair do hospital com Ray. Então, apenas alguns dias depois, Kelsey estava na casa do pai visitando-o enquanto ele estava de licença em casa. Lance e a madrasta Ashley iam dar banho em Kelsey em 14 de janeiro quando notaram os hematomas. Suspeitaram de maus tratos e a levaram novamente ao mesmo pronto-socorro, onde ela já havia sido atendida dias antes. A polícia foi chamada depois que Lance e sua mãe, Kathy, contaram aos médicos que suspeitavam que Ray havia feito isso com Kelsey de propósito. As autoridades tiraram 9 fotos dos ferimentos de Kelsey, e uma enfermeira afirmou que os hematomas eram compatíveis com o abuso. Isso se intensificou quando Lance contou a um policial que Ray às vezes exagerava ao beber. Ele também mencionou o novo namorado de Ray, Michael Porter. Ray disse à detetive que sabia que os hematomas no rosto de Kelsey eram de uma queda da cama, mas não sabia a origem dos outros hematomas. De acordo com a policial com quem Ray conversou, a mãe parecia estar dizendo a verdade e estava genuinamente preocupada com Kelsey. Concluiu-se que os hematomas na criança foram causados por acidentes comuns da infância. Segundo Kathy Briggs, Ray afirmou que não viu os demais hematomas. Mas muitos eram recentes, e ela duvidava que Ray não os tivesse visto antes. De todo modo, Kelsey voltaria para casa com a mãe. Em 21 de janeiro, Ray a levou a outro médico, que afirmou que os hematomas não eram anormais. Ainda não tinha acabado. Em 24 de janeiro, uma audiência emergencial fez com que um juiz tirasse Kelsey dos cuidados de Ray e a enviasse para a casa da avó, Kathy Briggs. Aparentemente, uma assistente social investigou e determinou que Kelsey se machucou enquanto estava sob os cuidados da mãe. Um relatório apontou contradições nas histórias de Ray sobre seus ferimentos.
E Ray também admitiu para uma assistente social, no dia 3 de fevereiro, que em algumas ocasiões ela havia dado palmadas no bumbum de Kelsey enquanto ela estava de fralda. Mas esse foi o limite de qualquer punição física. Michael Porter também defendeu sua namorada e escreveu uma carta dizendo que Ray era uma ótima mãe e que ela nunca machucaria Kelsey. Em fevereiro, Ray foi autorizado a fazer visitas supervisionadas à filha. No mês seguinte, ela poderia fazer visitas noturnas sem supervisão com Kelsey, desde que Michael Porter não estivesse presente. Ela também teve que concordar em receber serviços de orientação parental. Então, mais uma vez, Kelsey estava dividindo o tempo entre a casa da mãe e a casa da avó paterna. Porém, novos hematomas surgiram em seu corpo em abril e maio de 2005. Mais uma vez, o serviço de proteção à criança se envolveria. Ray diria que Kelsey apenas tinha caído. Segundo a madrasta de Kelsey, Ashley Briggs, ela se machucava frequentemente. Sempre que Ray a trazia de volta, algo estava errado ou acontecia. Ela disse que os ferimentos de Kelsey só ficaram frequentes após Michael Porter entrar em sua vida. A mãe de Kelsey estava apaixonada por esse homem e se casou com ele no tribunal de Shawnee em 18 de abril de 2005. No casamento, Kelsey estava mancando da perna direita porque, poucos dias antes, em 14 de abril, sua tia a levou ao zoológico e a menininha estava usando chinelos de plataforma. Então ela caiu e torceu o tornozelo. Ao voltar para casa, Ray a levou ao pronto-socorro, onde foi diagnosticada com torção no tornozelo. O médico disse a Ray que Kelsey ainda podia andar, mas precisava repousar o tornozelo ao máximo. No dia seguinte, Ray levaria Kelsey ao escritório de assistência à criança para garantir que ela relatasse a lesão. Na noite de 18 de abril, após o casamento de Ray e Michael, Kelsey ficaria com sua avó, Kathy. Mesmo tendo andado normalmente horas antes, Kathy disse que, ao chegar em casa, Kelsey deu 4 passos e depois se recusou a andar. Mas a avó não levou Kelsey ao médico nos 4 dias em que ela esteve lá. Disseram também que ela levou Kelsey à ginástica algumas vezes durante a estadia. Então, se ela não estava andando, por que você a levaria para a ginástica e por que se recusaria a levá-la ao médico ou ligar para a mãe dela e avisar? Só depois que Kelsey voltou para os cuidados da mãe é que Ray ficou preocupada com as pernas dela e a levou de volta ao pronto-socorro, onde descobriram que ela tinha fraturas em espiral nas 2 canelas. O médico acreditava que a perna direita de Kelsey havia sido machucada enquanto ela estava no zoológico e que a lesão na perna esquerda provavelmente ocorreu porque ela estava colocando muito peso nela por um longo período de tempo. Ele não acreditava que as lesões eram intencionais e colocou 2 gessos nas pernas de Kelsey. Poucos dias depois, Kathy ficou com Kelsey de novo e decidiu buscar outra opinião médica. Então ela levou Kelsey a outro médico, que decidiu que as fraturas eram resultado de abuso infantil e, por algum motivo, tirou os gessos das pernas dela. Mas assim que ela voltou aos cuidados da mãe, Ray imediatamente a levou ao médico, que colocou os gessos de volta. O Serviço de Proteção à Criança passou a suspeitar que Kathy Briggs ou alguém de sua casa estava machucando Kelsey, mas não tinha como provar. Então, no dia 27 de abril, Kelsey se machucou mais uma vez, dessa vez ficando com um galo do tamanho de uma moeda perto do olho. Desta vez, disseram que a nova meia-irmã de Kelsey, de 7 anos, a acertou com o cotovelo sem querer enquanto dormia. Devido aos vários machucados em Kelsey, o Serviço de Proteção à Criança interveio novamente e a retirou da casa da mãe, em 3 de maio. Desta vez, ela ficou aos cuidados da avó materna, Gayla Smith, enquanto mãe e avó faziam visitas supervisionadas no escritório do Departamento de Serviços Humanos. Foi determinado que Ray ou Kathy haviam cometido os atos de abuso contra Kelsey e ou não a protegeram disso, mas ambos negaram as acusações. Gayla, mãe de Ray, afirmava que sua filha nunca machucaria Kelsey de propósito. Kelsey e Ray moraram com ela por quase 2 anos, e ela sabia que sua filha era muito amada por ela. Elas eram como melhores amigas. Durante as visitas supervisionadas de Kathy Briggs com sua neta, foi registrado que Kelsey frequentemente se escondia, jogava objetos, fugia, gritava e até tentou morder Kathy uma vez. Até que, em 6 de julho, Kathy decidiu parar de ir às visitas supervisionadas.
Enquanto Ray fazia visitas supervisionadas à filha, Kelsey, por outro lado, estava feliz, sorrindo e brincando. Nessa época, a pequena Kelsey passou a demonstrar mau temperamento e deixou de ser a mesma menina feliz. Na creche, ela passou a morder e beliscar outras crianças. De acordo com uma professora da creche, o cabelo da Kelsey também estava caindo. Ela não comia metade do tempo e estava recusando tirar cochilos. Tudo nela havia mudado. Curiosamente, os funcionários do Departamento de Serviços Humanos tentaram continuamente conseguir as informações de contato do Lance com a mãe dele, Katy. Mas ela continuava evitando o pedido, dizendo que ele se mudava tanto por causa do serviço militar que não era possível. Durante várias visitas supervisionadas no escritório do Departamento de Serviços Humanos, Katy recebia ligações do Lance. Ela fazia as ligações coincidirem com as visitas, mas não fornecia os contatos dele aos serviços de proteção à criança. Na verdade, Katy passava tanto tempo ao telefone durante as visitas com Kelsey que uma funcionária dos serviços de proteção à criança precisou repreendê-la. Descobriu-se que os serviços de proteção à criança também haviam recebido tantas ligações de Katy Briggs sobre Kelsey que se mostraram flagrantemente falsas, que logo começaram a ignorá-las. Uma audiência em junho decidiu que Kelsey retornaria à custódia de sua mãe, Ray. Uma assistente social do bem-estar infantil afirmou que Kelsey deveria ficar com sua avó Gayla e retornar gradualmente à mãe após a implementação de serviços domiciliares. Uma defensora especial, nova e inexperiente, recomendou que Kelsey voltasse a morar com Ray no mesmo dia, e o juiz concordou. No entanto, o juiz exigiu que um serviço particular de acompanhamento domiciliar verificasse como Kelsey estava enquanto morasse com a mãe e o padrasto. De junho a outubro, inspeções dos serviços de proteção à criança não identificaram abuso, apesar de uma vez uma assistente social ter visto Kelsey sozinha no quintal. Então, em agosto, Kelsey se envolveu em um acidente de carro em que um motorista bêbado bateu no carro deles e depois fugiu. Isso causou alguns ferimentos no corpo dela, dos quais os serviços de proteção à criança estavam cientes, mas Kathy decidiu começar a tirar fotos desses ferimentos e agir como se Ray tivesse causado intencionalmente esses machucados em sua filha. Em 11 de outubro de 2005, pouco após a visita de um agente dos serviços de proteção à criança, Kelsey ficou com seu padrasto, Michael, enquanto sua mãe, Ray, buscava a filha dele na escola. Quando Ray saiu, Kelsey estava dormindo em sua cama, vestindo apenas uma camiseta porque eles estavam ficando sem fraldas descartáveis e elas eram caras. Quando a mãe voltou pouco depois, viu a filha sendo levada de ambulância sem respirar, já com uma fralda descartável. Porque, como Michael falou, ele temia o que os outros pensariam dele. A garotinha acabou morrendo no caminho para o hospital. A médica da emergência estimou que Kelsey estava desacordada havia cerca de 45 minutos ao chegar. Os ferimentos dela ocorreram por volta das 15h15, quando sua mãe, Ray, não estava em casa. A morte de Kelsey acabaria sendo considerada homicídio por traumatismo causado por objeto contundente, devido a um chute no estômago. Também foi determinado posteriormente que ela havia sido abusada sexualmente. Pouco depois da morte de Kelsey, a filha de Michael Porter conversou com a orientadora escolar e disse que o pai havia lhe pedido para não mencionar o que acontecia em casa. Ela disse à orientadora que Michael era gentil com Kelsey na frente dos outros, mas cruel quando estavam sozinhos. Kelsey também vomitava e chorava sempre que Michael lhe dava banho. A filha de Michael também disse que viu ele entrar em um quarto com Kelsey, fechar a porta e quando Kelsey saiu, ela estava chorando. As autoridades encontraram pornografia infantil no computador de Michael. 9 dias após a morte de Kelsey, em 20 de outubro, ele foi preso e acusado de homicídio em primeiro grau. Agora, mesmo antes da mãe de Kelsey saber das suspeitas em torno da morte dela, ela pediu uma autópsia porque queria saber do que Kelsey havia morrido. No entanto, seu marido Michael imediatamente questionou a necessidade disso. Ele chegou a fingir um ataque cardíaco 2 vezes enquanto os fatos se desenrolavam após a morte de Kelsey. Após a morte da menina, as autoridades tentaram avisar seu pai, Lance, mas não conseguiram encontrá-lo. Isso porque Lance e sua mãe, Kathy, pareciam estar mentindo sobre o status dele como soldado americano.
Na verdade, Lance não tinha acabado de voltar do Iraque. Ele havia testado positivo para drogas e passou um tempo em uma clínica de reabilitação militar em Fort Benning, Geórgia. Ele também enfrentava a ameaça de dispensa desonrosa. Se ele não saísse voluntariamente devido a possíveis acusações militares de uso de drogas, além de ter agredido fisicamente um oficial superior enquanto estava na Alemanha. No final, Lance seria dispensado por não estar mais apto para o serviço militar. Embora Ray, mãe de Kelsey, não estivesse em casa quando a filha foi fatalmente ferida, ela também foi presa e acusada pela morte de Kelsey. Isso se deveu em grande parte ao fato de Kathy Briggs ter imediatamente feito de sua missão começar a espalhar desinformação sobre Ray e ter criado uma campanha pública para que ela fosse presa. Kathy também começou a enviar e-mails para Michael Porter, que era responsável pela morte de sua neta, em janeiro de 2006, e marcou um encontro com ele. Subsequentemente, ela diria ao promotor que eles poderiam usar Michael para ajudar a processar Ray. A promotoria tentava impor a ideia de que Kelsey já era machucada pela mãe antes do envolvimento do Departamento de Serviços Humanos, mas a questão é que a própria Kathy Briggs disse que nunca tinha visto nenhum hematoma na criança até 2005. Então, Michael Porter ainda receberia uma oferta de acordo judicial, mesmo sendo o responsável claro pela morte de Kelsey. No acordo, ele se declarou culpado por permitir abuso infantil e foi condenado a 30 anos em troca do seu testemunho contra Ray. No depoimento, ele diria que Ray machucou Kelsey de propósito várias vezes e que presenciou isso. Michael já havia elogiado muito Ray para os agentes do Serviço de Proteção à Criança, dizendo que ela era uma ótima mãe. Mesmo após ser preso, Michael não se importou que Ray cuidasse de seus filhos por semanas. Mas isso não importava para a promotoria. Eles só queriam o depoimento dele. No julgamento de Ray, sua advogada afirmou ao tribunal que ela havia cometido um grande erro ao se casar com Michael Porter e que já estavam divorciados. Ele afirmou que Ray foi acusada injustamente das lesões anteriores de Kelsey por causa da antiga animosidade entre as famílias de Ray e Lance. No fim, Ray foi condenada por permitir abuso infantil, assim como Michael, e sentenciada a 27 anos de prisão. Desde então, ela não conseguiu novo julgamento ou ressentença. Ela sabia que ele estava abusando dela ou ela deveria saber que ele estava abusando dela? A lei não diferencia se ele sabia ou deveria saber. Smith agora resiste à ideia, esperando que sua sentença seja comutada. Ray não tinha como realmente saber sobre qualquer abuso. Ray Dawn Smith é um exemplo claro de sentenças excessivas aqui em Oklahoma, quando você observa a disparidade no caso dela entre ela e a pessoa que realmente abusou sexualmente e assassinou sua filha de quase 3 anos. A advogada de Smith afirma que Porter está sob custódia protetiva, então não se sabe se ele segue preso. Não é possível localizá-lo no Oklahoma Offender como ocorre com outros sob custódia do Departamento de Correções. Quanto a Smith, que agora tem 44 anos, nós a conhecemos no Centro Correcional Mabel Bassett, em novembro passado, quando nossas câmeras foram autorizadas a entrar para uma discussão sobre a reforma da justiça criminal. A forma como vejo a justiça é que eu deveria ter sabido antes, ter sido retirada do estatuto de falha em proteger. Deveria saber, pois está escrito, sabia ou deveria saber. E isso se tornou uma brecha para os promotores colocarem mães na prisão. Após a morte de Kelsey, Kathy e Lance Briggs entraram com um processo de 15 milhões por permitirem o abuso e a morte de Kelsey Briggs. O acordo previa que, se o processo fosse bem sucedido, metade do dinheiro iria para Ray, mãe dela, exceto se Ray fosse condenada por algo ligado ao abuso e morte de Kelsey, o que aconteceu. Nesse caso, Lance e Cash ficariam com tudo. Em 2009, o processo acabou sendo resolvido por $525 mil, e uma agência privada que representava os serviços de juventude de Oklahoma pagou mais $100 mil. Kathy criou uma organização sem fins lucrativos para Kelsey para ajudar nas despesas. No entanto, o procurador-geral acabou enviando a ela uma ordem de cessar e desistir devido ao uso indevido desses fundos. Após a morte de Kelsey, foi criada a Lei de Kelsey, que entrou em vigor em 1º de novembro de 2006.
A lei estadual amplia o poder do Departamento de Serviços Humanos, agências estaduais e juízes para intervir por crianças em lares abusivos. O funeral de Kelsey Smith Briggs ocorreu em 15 de outubro de 2005 na funerária Irmãos Parks, e ela foi enterrada no cemitério New Hope, em Meeker, Oklahoma. Bem, obrigada por ouvirem a história da Kelsey hoje. Essa pobre garotinha estava sendo usada como um peão em uma batalha de custódia e, pelas evidências, estava sendo machucada em ambos os lares. É muito difícil dizer se a mãe dela, Ray, sabia que Michael estava machucando ela e simplesmente não fez nada para impedir. Mas entre os ferimentos que Kelsey recebeu acidentalmente e os ferimentos que ela sofreu enquanto estava sob os cuidados de Kathy, eu acho que há uma boa chance de que Ray realmente não fazia ideia. Sempre que Kelsey se machucava, Ray parecia bem rápida em levar a filha ao médico e chegou a relatar uma das lesões ao Serviço de Proteção à Criança por conta própria. O que você acha? Ray teve parte de responsabilidade pelo que ocorreu com Kelsey? E a pena dela foi justa? Se você gosta de True Crime e quer ouvir de mim, inscreva-se e ative as notificações para saber quando eu postar novos vídeos, pelo menos 3 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Wicked World hoje. Até a próxima, pessoal. Se cuidem. Tchau. Obrigada a todos os apoiadores de A Wicked World. A Wicked World tem ainda mais conteúdo no Patreon. Então confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso mensal a vídeos exclusivos e mais benefícios. Todo apoio ajuda a garantir que as vítimas não sejam esquecidas e a evidenciar as falhas da sociedade em cada caso. Tem algum caso que gostaria que eu abordasse? Se tiver, mande um e-mail para wickedworldtruecrime@gmail.com.